pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou comentar as atividades de matemática da terceira semana do PET 4, referente à turma do 8º ano. Esta semana ela traz atividades que referem-se a polígonos regulares inscritos e circunscritos na circunferência. Temos este texto na página 25 e logo abaixo tem uma questão. Ela não está numerada, mas ela deve ser resolvida. Vamos ler o texto. Cada um dos polígonos regulares abaixo está inscrito em um círculo de raio medindo 10 centímetros. Escreva no quadro a seguir, nas células acima dos polígonos, o nome de cada um deles. Então, aqui em cima você vai escrever o nome dos polígonos. Abaixo do desenho da circunferência, indicado pela letra N, tem o número de lados. Então, basta você lembrar os nomes de polígonos de acordo com a quantidade de lados que ele possui. Vamos continuar a leitura no próximo slide. Considerando 3 como aproximação para o número π, calcule o perímetro da circunferência circunscrita e a área do círculo, registrando estes valores na última linha do quadrado. Então, para o cálculo do perímetro, utilizamos a fórmula P é igual a 2π vezes o raio e você deve colocar esse valor no primeiro traçado da figura. E a área do círculo, que é A igual a π vezes o raio elevado ao quadrado, você vai colocar no segundo traçado. Lembrando que no texto contém a informação da medida do raio e você deve considerar o π igual a 3. Se você tiver dúvida de como calcular o perímetro e a área do círculo, no vídeo da segunda semana eu explico com exemplos como fazer este cálculo. Questão 1, que deveria ser a questão 2. Na figura abaixo, há um quadrado de lado medindo 3 centímetros, inscrito em uma circunferência de raio R. Sabendo que a medida da área de um quadrado é dada pelo quadrado da medida de seu lado, complete as lacunas para que as frases fiquem corretas. Vamos à alternativa A. A medida da área do quadrado é. Para calcular a área do quadrado, basta você fazer a multiplicação do valor do lado por ele mesmo, ou seja, lado vezes lado. E a do perímetro é, para encontrar o perímetro, ou você soma as medidas de todos os lados do quadrado, ou você pode pegar o valor do lado e multiplicar por 4. Ambos dão o mesmo resultado. Lembrando que a medida do lado é de 3 centímetros. Continuando. A soma das medidas de seus ângulos internos é. Para fazer este cálculo, você deve utilizar a fórmula SI igual a N menos 2 vezes 180 graus. Lembrando que N é o número de lados do polígono. E a de seus ângulos externos? Bom, essa informação está na página 21 do PET 4. É só você ler e completar a lacuna. Cada ângulo interno mede quantos graus? Bom, para encontrar a medida do ângulo interno, você deve pegar a soma das medidas dos ângulos internos e dividir pelo número de lados. E cada ângulo externo mede, para encontrar essa medida, você vai pegar a soma das medidas dos ângulos externos do polígono e dividir pelo número de lados. O polígono possui quantas diagonais? Bom, para encontrar o número de diagonais, você deve utilizar a fórmula D é igual a N, que multiplica N menos 3 dividido por 2. Novamente, o N é o número de lados do polígono, que são perpendiculares entre si, e as bissetrizes dos ângulos internos divide-os em ângulos que medem quantos graus. Para encontrar a medida do ângulo dividido pela bissetriz, basta você pegar o valor do ângulo interno e dividir por 2. Por quê? Porque a bissetriz, ela divide o ângulo interno exatamente na metade. Logo, o ângulo X mede, como podemos observar na figura, o ângulo X é exatamente uma parte do ângulo interno que foi dividido pela bissetriz. Logo, o ângulo X vai medir o ângulo interno dividido por 2. Alternativa B. O apótema do polígono regular mede quantos centímetros? Observando o apótema do quadrado, percebemos que ele corresponde a exatamente metade
da medida do lado do quadrado. Então, basta você pegar o lado do quadrado, dividir por 2, é o valor da apótema. E a hipotenusa do triângulo retângulo isósceles de cor amarela, formado pela metade do lado do quadrado, apótema e o raio da circunferência circunscrita, possui hipotenusa medindo a 3 raiz de 2 sobre 2. Então, o raio do círculo circunscrito mede. Bom, pessoal, podemos observar que a hipotenusa do triângulo retângulo amarelo formado dentro do quadrado corresponde ao raio do círculo circunscrito. Logo, o raio da circunferência circunscrita vai ter a mesma medida da hipotenusa do triângulo. Então, basta você colocar o valor da hipotenusa, porque ele corresponde também ao valor do raio. Continuando. Considerando 3 como aproximação para π, o perímetro e a área do círculo que circunscreve o quadrado mede aproximadamente. Novamente, para encontrar o perímetro, você utiliza a fórmula 2 vezes π vezes o raio. E a área, π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que nessa questão o raio vai ter valor igual a 3 raiz de 2 sobre 2 e o π foi aproximado para 3. Para ajudar vocês na resolução, em especial da alternativa B, vou explicar para vocês alguns exemplos de operação com raízes, em especial a potenciação. Então, por exemplo, raiz quadrada de 5 elevada ao quadrado. O que nós sabemos que é algo elevado ao quadrado? Significa que nós vamos pegar a base e multiplicar por ela mesma quantas vezes o expoente pede. Neste caso, nós temos que a base é a raiz quadrada de 5. Logo, nós vamos fazer raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Para resolver esta multiplicação, nós conservamos a raiz e multiplicamos quem está dentro dela. Então, vamos manter a raiz quadrada e fazer a multiplicação de 5 por 5. 5 vezes 5 é 25, então o resultado vai ser a raiz quadrada de 25, que é um número exato. Então, basta você escrever qual é a resposta. A raiz quadrada de 25 é 5. Sempre que for possível você tirar a raiz quadrada do número, você deve fazer. Outro exemplo. Raiz quadrada de 7 sobre 3 elevada ao quadrado. Novamente, a base é uma fração que contém uma raiz. Nós devemos utilizar a noção de potenciação, que é a base multiplicada por ela mesma quantas vezes o expoente pede, ou seja, 2 vezes. Então, nós temos raiz quadrada de 7 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 7 sobre 3. Utilizando o processo de multiplicação de frações, fazemos numerador vezes numerador, então raiz quadrada de 7 vezes a raiz quadrada de 7, que nós devemos manter a raiz quadrada e multiplicar dentro dela os radicandos, ou seja, 7 vezes 7, e denominador vezes denominador, ou seja, 3 vezes 3. Dentro da raiz, nós vamos ter o resultado de 49, então vai ficar raiz quadrada de 49 sobre 3 vezes 3 igual a 9. Nesta fração, nós podemos tirar a raiz quadrada de 49, que é o número 7. Logo, o resultado de raiz quadrada de 7 sobre 3 elevado ao quadrado é 7 nonos. Mais um exemplo. 2 raiz de 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Então, novamente, vamos multiplicar a fração por ela mesma 2 vezes. E aqui, observem que do lado da raiz nós temos um número. Para realizar a multiplicação destes termos, devemos multiplicar número que está fora da raiz com número que está fora da raiz e raiz com raiz, da seguinte forma. Vamos fazer 2 vezes 2 e raiz de 3 vezes raiz de 3. No denominador, permanece 5 vezes 5. 2 vezes 2, 4. Raiz de 3 vezes a raiz quadrada de 3, nós mantemos a raiz e fazemos a multiplicação lá dentro. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 vezes 3. Sobre 25, né, que é o resultado de 5 vezes 5, igual. O 4 nós vamos manter e realizar a operação dentro da raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 sobre 25. Nós sabemos que a raiz quadrada de 9 é 3, então nós vamos substituir por este valor, ou seja, vai ficar 4 vezes 3 sobre 25. 4 vezes 3, vamos fazer a multiplicação, resulta em 12. Logo, o resultado da potenciação 2 raiz de 3 sobre 5 ao quadrado é igual a 12/25.
Agora, a multiplicação de duas frações, sendo que uma delas possui uma raiz quadrada. Aqui nós seguimos o mesmo procedimento da multiplicação de frações. Numerador vezes numerador, então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de 11, denominador vezes denominador, 5 vezes 3. A raiz quadrada de 11 não é inteira, então nós não vamos tirá-la, vamos manter 2 raiz de 11. E no denominador vamos fazer a multiplicação, 5 vezes 3, 15. Como 2 e 15 são primos entre si, a fração resultante é esta, 2 raiz de 11 sobre 15. E um último exemplo, 7, um número inteiro, vezes 5 raiz de 2 sobre 3. Para fazer essa multiplicação, eu vou colocar o denominador do 7 para facilitar o entendimento. Todo número inteiro possui um denominador, que é o 1. Então, 7 tem um denominador igual a 1. Aqui nós vamos reescrever para ficar mais visível. Vai ficar 7 sobre 1, multiplicando 5 raiz de 2 sobre 3. Aqui nós vamos fazer a multiplicação, numerador vezes numerador, ou seja, 7 vezes 5, e mantém a raiz de 2. E 1 vezes 3. 7 vezes 5 é 35, e a raiz quadrada de 2 nós vamos manter, sobre 1 vezes 3, 3. Logo, 7 vezes 5 raiz de 2 sobre 3 resulta em 35 raiz de 2 sobre 3, porque nós não conseguimos simplificar esta fração. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês neste vídeo. Bons estudos, um abraço e tchau, tchau!